Domingo Espetacular está no ar e a gente começa falando deles, os Trapalhões. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, 4 amigos que marcaram a TV brasileira. Mas um documentário promete revelar que nos bastidores essa história de amizade não era bem assim. Nós somos príncipes. Isso é contagioso? Por mais de 30 anos, os Trapalhões fizeram sucesso com um humor pastelão e piadas muitas vezes sem filtros. Na festa aí! Tu vai marcar que é a tua mãe! Eles ganharam fama e dinheiro. Primeiro dente de leite do Zacarias. Muito já se falou sobre essa trupe. Renato Aragão, o Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Mas nem tudo foi contado, até agora. Sempre teve dúvidas se os 4 se davam bem, sempre teve dúvidas se a divisão de lucros era justa, sempre teve dúvidas por que o Renato é milionário e os outros 3 eram bem de vida. Há 10 anos, Rafael Spaca pesquisa os Trapalhões. Já escreveu 2 livros sobre o grupo e trabalha agora num documentário sobre o quarteto, Trapalhadas Sem Fim. Ver os Trapalhões é também uma forma de compreender o Brasil. Essa própria falta de responsabilidade ou de respeito pela visão adulta enriquecia o humor deles. Os Trapalhões vão me emocionar para o resto da minha vida. A ideia era contar a história dos Trapalhões. Nesse transcurso da pesquisa, surgiram muitas informações, boas e ruins. É a história nua e crua a respeito deles. Rafael Spaca viajou o Brasil para acolher depoimentos de pessoas que testemunharam a história dos Trapalhões. Relatos que mostram os bastidores da difícil convivência dos integrantes do quarteto, a briga por dinheiro e a disputa por holofotes. Celso Magno, o Baiaco, foi dublê de Renato Aragão por mais de 40 anos. Ele conhece bem o jeitão do humorista. Tem um ego forte, né? Ele é um astro, né? Virou astro, e isso modifica as pessoas. Como o dinheiro modifica também, porque você cai num outro ambiente, outras pessoas te procuram, e aí você fica... É muito difícil manter a mesma linha de antigamente, né? Baiaco conta que nos bastidores, Renato Aragão sempre tinha algumas exigências. Era um camarim para os 3 e um para ele. Sempre assim. No camarim dele, um alto buffet, né? E muitas comidas e tudo mais. E o camarim dos 3, como era? Era o mesmo nosso, do dublê, do ator que ia participar do filme ou do programa e tal. O ator e dublador Isaac Bardavi também trabalhou com os Trapalhões. Ele conta que teve que aprender a conviver com a personalidade difícil do colega. O Renato Aragão, sem ofensa, ele não é uma pessoa simpática. Ele não é uma pessoa que se dê. Bardavi construiu laços de amizade com os outros 3 Trapalhões, em especial Dedé. O Renato Aragão eu nunca consegui ser amigo. Eu tenho uma ignorância absoluta da pessoa que ele é, porque apesar de ter feito durante tanto tempo programas com ele, eu jamais o conheci. Porque ele não se deixava conhecer. Nos relatos que ouviu, ficou claro para a Spaca que Didi fazia questão de ter sempre as melhores piadas. Levantar a perna esquerda, levantar a perna direita, levantar as 2 pernas. Uma vaidade que incomodava os outros integrantes do grupo. O Renato era o dono do programa. Eu entrevistei também alguns críticos. O Renato sempre dava bem nas piadas, os outros não. Então tinha um inconformismo artístico dos 3
que era uma reclamação, e até justa. A vaidade ia além dos parceiros do quarteto. Lembra do Ferrugem? Nos anos 70, ele era um astro mirim e participou de alguns programas com os Trapalhões. Nada puxado a burro funciona, garoto. E já vi que você não conhece Brasília, hein, doutor? No documentário, o ator Luiz Alves Neto fala da experiência. Tinha vários quadros cortados. Eu lembro de perguntar para o Wilson Vaz, que escrevia meus textos. Falei, olha, mas a minha participação tá ruim. Ele falou, ó, vem cá. E aí eu entrei na sala e ele falou, isso aqui todo de texto que eu faço para você e o Renato não deixa passar. Ferrugem tem hoje 52 anos e continua atuando. Ele diz que não guarda mágoas, mas confessa que o ego inflado de Renato Aragão abalou a relação do grupo. Eles se juntavam para gravar e acabava a gravação, eles se separavam. Não era mais aquela mágica, aquela amizade que eu sentia com eles na TV Tupi, no programa e nas viagens, né? Foi na extinta TV Tupi que Didi e Dedé atuaram juntos pela primeira vez em 1963. Os dois faziam um quadro chamado Os Legionários. Já na TV Record, o quarteto se formou. Didi trouxe o ator Mauro Gonçalves, o Zacarias, e Dedé chamou o ritmista Antônio Carlos, o Mussum. E aí os quatro receberam o nome de Os Insociáveis. Faz favor. Pode entrar. Pode entrar. E o cachorro não morre? É o quê? Quem? É o quê? Só alguns anos depois é que se tornaram os Trapalhões. E não bombaram só na TV, não. No cinema bateram recordes de bilheteria. Foram 43 longas, todos sucesso absoluto de público. Didi, além de ator, ganhava também como produtor do quarteto. Ele assumiu outras funções. Foi o único a ficar rico. Vitor Lustosa foi assistente de direção de vários filmes dos Trapalhões e conheceu bem os bastidores dessa história. O Renato, como produzia, pagava para fazer, escrevia, contratava diretor, assumia todos os riscos e tudo mais, o sucesso dele veio tão grande que ele virou um homem milionário e os outros não estavam nem ricos. Foi aí que a questão financeira começou a pesar entre os integrantes do grupo. Renato, por ser o idealizador, por estar à frente disso, levava a maior parte do bolo. E isso, a longo prazo, fez com que criasse um abismo entre eles. Mesmo que eles não colocassem para fora, mas a gente sentia que tinha uma coisa assim, né? Ficava um clima tenso. Mesmo porque ele sempre ganhou mais, aquele negócio, mas eles nunca tiveram coragem de dizer, ó, eu quero ganhar metade ou igual, né? Sempre ganharam assim 10% do que ele ganhava, coisa assim. Spaca também admite que Renato Aragão sempre foi um excelente homem de negócios. A primeira jogada dele assim comercial, ele comprou uma fábrica de escova, acho que na época por 5 milhões de cruzeiros, e vendeu por 30, assim. Ele consegue multiplicar o dinheiro dele absurdamente. Mas questiona a divisão desigual do dinheiro. Dedé, Mussum e Zacarias assinaram. Eles não foram obrigados a assinar o contrato. Eles não foram obrigados a receber isso e o Renato aquilo. Tá certo. Agora, será que eles não foram induzidos ao erro de falar, ó, aqui funciona desse jeito? Essa é uma pergunta que o documentário vai responder. As brigas se tornaram constantes e em 1983 o grupo se separou. Mas foi por pouco tempo, o bastante para criar uma guerra nas bilheterias de cinema. Com o rompimento do quarteto, Renato Aragão decide fazer um filme independente. Do outro lado, Dedé, Mussum e Zacarias também fazem um longa. O trio queria mostrar que podia fazer sucesso sem Didi. Os detalhes dessa história estão no documentário, que ainda não tem data para estrear, mas que já sofre ameaças. Eu já ouvi de pessoas próximas do Renato que ele já quer me processar agora. O advogado dele já entrou em contato comigo, né, querendo saber qual é o conteúdo do documentário,
E eu respondi ao advogado que a melhor forma do Renato se posicionar é ele me receber na casa dele. Spaca reafirma que ele e Renato Aragão se conhecem há bastante tempo. Ele me recebeu na casa dele em 2016 para uma entrevista longa e muito elogiada por ele. Então ele sabe da minha seriedade, sabe do meu trabalho. Mas Didi não quis participar do documentário. Dedé também se recusou a falar. De alguma forma a gente vai passar esse documentário. Procurado pela nossa equipe, Renato Aragão preferiu não se manifestar. Nas telas, Dedé foi o maior parceiro de Didi. Nos anos 90, depois das mortes de Mussum e Zacarias, o programa de TV acabou. Didi seguiu carreira solo. Dedé ficou sem emprego. Depois disso, os dois chegaram a fazer um filme juntos. Mas até hoje, Dedé enfrenta sérios problemas financeiros e recebe ajuda de Renato Aragão. E essa ajuda financeira, a pessoa tem que ser grata. E tem que ser grata mesmo. E isso é uma espécie até de cala-boca. A questão financeira não preocupa Igor Palhano, de 28 anos. No mês passado, um exame de DNA comprovou que ele é o 5º filho de Mussum. O humorista morreu em 1994. Eu fiquei um pouco anestesiado. Falei, olha, só pode ser brincadeira, porque a vida inteira, desde pequeno, eu era fã do Mussum, sem saber que eu era filho dele. As coisas agora vão clarear com o nosso... Vai clarear o quê? Tá cada vez mais preta. Urubu é fazer! Quanto à polêmica envolvendo os Trapalhões, ele prefere não opinar. O que ele deixou de bom, é isso que segue pra frente. Pra mim, o que ficou de ruim, deixa lá, entendeu? Até porque arrependimentos acontecem, se teve alguma coisa ou não. Acho que a morte dele já trouxe bastante tristeza, então, para essas pessoas. Denildes, a mãe de Igor, lembra que Mussum pouco falava sobre os problemas do grupo, mas sabia que algumas questões desagradavam o humorista. Qualquer grande empresa tem sempre algum entremeios de discordar de uma coisa ou de outra, mas nunca que chegasse ao ponto dele falar alguma coisa que denegrisse a imagem de nenhum deles. Apesar das críticas, o diretor diz que a admiração pelo quarteto Trapalhão continua. E eu acho que, contando essas histórias, essas dores e delícias de ser Renato Aragão, é que eu vou humanizar o Renato.